Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Uma construção de menos de 100 anos, mas que guarda uma história de devoção muito bonita. Você conhece? Não? Quer conhecer? Venha conosco no Vamos Viajar. Acesse o nosso vídeo e vamos juntos fazer essa viagem tão especial, onde você é o meu convidado, a minha convidada. Continuando com o nosso Vamos Viajar, conhecendo mais as maravilhas de Fátima em Portugal e principalmente a devoção à Nossa Senhora, que é muito celebrada e festejada nesse mês de maio. Passeando um pouco pela cidade de Fátima, a gente vê como a marca das crianças dos Três Pastorinhos é muito forte ali. Então tem, numa das avenidas da cidade, eles chamam de Rotunda dos Pastores. Monumento bem grande com a figura das três crianças e ali já convidando as pessoas a irem ou para o santuário ou a irem para a Vila de Ajustrel e outros lugares que já visitamos. Mas hoje antes nós fomos para a Igreja Paroquial de Fátima. Lembrando que Portugal é um país muito católico, então essa igreja data ainda do ano de 1568. Sim, na época que o nosso país aqui estava começando a ser descoberta as suas atividades, já existia essa igreja em Fátima, a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. O que tem de especial nessa igreja? Além de ser a igreja da paróquia dessa cidade que já existia lá, é claro que não tinha o nome de Fátima, mas sim o lugar é Ourém, o Concelho de Ourém, recebeu depois o nome de Fátima por conta das aparições e como ficou conhecido. E ali dentro tem a pia batismal, onde foram batizados os três pastorinhos, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Estivemos ali também, registramos um pouquinho, com fotos nas paredes, com escritos marcando que realmente essas crianças, quando foram batizadas, talvez já estivessem sendo preparadas para essa missão tão especial. Vamos ver um pouco. Atravessando a rua praticamente, muito nas proximidades da igreja paroquial, tem o cemitério da cidade. E esse cemitério é o local onde, quando as crianças faleceram, foram enterradas lá. O Francisco faleceu em 1919, na casa da família, doente, praticamente 2 anos só após as aparições de Fátima. Já Jacinta contraiu uma doença respiratória, teve que ir para um hospital em Lisboa, sofreu um pouco mais e faleceu no hospital no ano de 1920. Como uma família muito humilde, ela acabou sendo sepultada no jazido de uma família que deu apoio para a família dela enquanto estavam em Lisboa.
mas depois seus restos mortais também foram trazidos para o cemitério de Fátima, todos para o jazido da família Marto, que é a família dessas duas crianças. Mas essas crianças já tinham certa fama de santidade, por elas terem sido quase que protagonistas também nessa história das aparições de Fátima. Assim, seus restos mortais foram levados para o interior da Basílica Nossa Senhora do Rosário. De um lado tem o túmulo do Francisco, do outro o da Jacinta, e depois, com o falecimento da irmã Lúcia, lembrando que a vidente mais velha, essa continuou a sua vida, se tornou uma religiosa e veio a falecer no ano de 2005. E aí os seus restos mortais também estão lá na Basílica, sepultados ao lado da prima Jacinta. Lembrando que além desses túmulos, é uma igreja muito bonita, uma igreja que tem a sua importância por ter sido a primeira basílica dedicada a Nossa Senhora de Fátima em todo o mundo. E enquanto estávamos lá, na outra ocasião em que eu estava acompanhada de um cinegrafista, nós fomos recebidos pela assessoria de imprensa do santuário, que inclusive nos credenciou para que pudéssemos realizar todas as matérias, e na ocasião eu peguei uma palavrinha também da Dina, essa simpática assessora, que nos falou um pouco mais desse complexo religioso, e é tão bom a gente ouvir alguma coisa que vem de alguém que lá reside e lá conhece tão bem a história. Agora nós viemos aqui na área de comunicação de Fátima e fomos muito bem recebidas pela Dina, a Leopoldina, que trabalha aqui, e a gente quer colher um pouquinho dos dados dela a respeito dessa maravilha que está, sem dúvida, nos impressionando. Seja bem-vinda, Dina, ao programa Sementes de Esperança, lá de Arapongas, no Paraná, no Brasil, e dizer, em primeiro lugar, que nos impressionou assim o tamanho, o capricho com que tudo aqui é bem cuidado para acolher tantos peregrinos que vêm do mundo todo, né? Obrigada, em primeiro lugar, pela vossa peregrinação e pelo vosso trabalho. Efetivamente, o santuário tem como missão primeira anunciar a mensagem de conversão e de paz que Nossa Senhora de Fátima aqui transmitiu aos três pastorinhos quase há 100 anos. Porque as aparições foram em 1917. Mas é óbvio que depois tem de ser um pouco mais que isto, não é? No dia-a-dia tem de se receber bem os peregrinos, que cada vez procuram melhores condições para realizar a peregrinação. Então, daí que desde os primeiros tempos, o santuário, digamos, a capelania e agora a reitoria e todo o santuário, têm feito por zelar os espaços, melhorar o acolhimento a quem chega, e isto em termos de jardins e também de edifícios. Como sabe, temos agora um edifício novo que desde há poucos meses recebeu a categoria, a dignidade de Basílica, que é a Igreja da Santíssima Trindade. Foi dedicada em dezembro de 2007. O Santo Padre enviou cá o Cardeal Bertone como seu enviado, o legado pontifício, e agora, este ano, em junho, recebemos com muita alegria que, efetivamente, o Vaticano tinha atribuído o título de Basílica a este espaço. Mas depois há outros lugares muito importantes, a começar por aquele que nós dizemos que é o coração do santuário, não é? Que é a Capelinha das Aparições. O lugar onde está a imagem de Nossa Senhora é aquele a que os pastorinhos dizem que foi precisamente ali que Nossa Senhora apareceu. A árvore, pequenina árvore, já lá não está, porque foi sendo levada pelos peregrinos um pouco em sinal de devoção. Mas aquele lugar é o lugar central, embora seja o que tem menos valor, não é? Quer arquitetónico, quer de outros âmbitos. Depois, outro espaço muito importante é a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Porquê? Porque essa importância, ela quando surgiu, já surgiu em resposta às grandes multidões, para acolher os peregrinos de inverno.
porque as peregrinações de verão têm sempre que ser nesta área grande do recinto, porque são 150, 200 mil, de 25, 30 países do mundo, então aí tem sempre que ser este espaço grande. Mas no inverno, nas peregrinações mais pequenas, era esta a Basílica de Nossa Senhora do Rosário que era usada. Agora, a importância dela, claro, é muito maior, porque estão lá tumulados os 2 beatos de Fátima, a Jacinta e o irmão Francisco, e a Lúcia, a prima, que não é ainda beata, mas já estão os 3 tumulados lá. Então aí tem sido um lugar crescente de visita. A nova igreja, que então foi dedicada em 2007 e que agora recebeu o título de Basílica, é a Basílica de Nossa Senhora, da Santíssima Trindade, peço desculpa, essa aí já comporta um grande número de pessoas. Então, já foi pensada para outra realidade, de grandes encontros, portanto, pode acolher cerca de 9.000 pessoas sentadas, e é servida por outras capelas mais pequenas que prestam serviço na área da reconciliação, na adoração permanente ao Santíssimo Sacramento, e tem outros espaços que são polivalentes, onde há exposições temporárias que vão mudando de tempos em tempos. Olha, Dina, muito obrigada por essas informações, especialmente por nos acolher tão bem. Parabéns a toda a equipe aqui, a organização, a limpeza do local e acolher tão bem os órgãos de imprensa, favorecendo o nosso trabalho e, inclusive, nos dando uma entrevista. Foi uma grande honra termos falado com você. Obrigada, agradeço imenso. A construção dessa basílica começou no ano de 1928, sendo sagrada como basílica mesmo em 1954. E lembrando que a estátua do Imaculado Coração de Maria, que tem lá no nicho da torre, aquela torre imensa que se destaca nessa praça, ela tem 4,70 metros e pesa nada mais, nada menos que 14 toneladas. E a entrada da Basílica, ela tem na porta principal um mosaico que representa a Santíssima Trindade, de certa forma homenageando Nossa Senhora. E o edifício, ele mede 70 metros de comprimento por 37 de largura, para ver que não é uma igreja tão grande. Por isso a necessidade das grandes celebrações serem na praça e depois a construção da Basílica da Trindade, claro que bem maior. Lembrando que esse edifício da Basílica tem apenas 70 metros quadrados de comprimento por 37 de largura. Claro que uma igreja pequena para toda a movimentação. Por isso, nos meses de verão, as celebrações são todas lá na praça e depois foi construída a Basílica Maior da Santíssima Trindade para nos meses de inverno também acomodar um número bem maior de pessoas. E ela foi construída totalmente com pedras da região. A torre com os sinos tem 65 metros de altura e é arrematada por uma linda coroa de bronze de 7 toneladas. E ela possui um carrilhão composto por 62 sinos, lembrando que o maior deles pesa 3 toneladas. Daí dá para imaginar a necessidade de sustentação de um templo desse para todo esse peso desses acessórios que um templo consegue receber. Mas adentrando nele, na outra ocasião também, fiz algumas matérias ali dentro, inclusive mostrando o túmulo das crianças e falando um pouco da Basílica. E vamos aproveitar agora esse material tão interessante que foi gravado lá com exclusividade.
nós vimos na igreja o túmulo das crianças. Na outra ocasião que estive lá, eles ainda eram beatos, porque eles foram beatificados pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, no ano 2000. E no ano 2017, por ocasião dos primeiros centenários das aparições de Nossa Senhora de Fátima, o Papa Francisco esteve lá na ocasião e canonizou essas crianças, tornando-os mais os santos da igreja, São Francisco e Santa Jacinta. E uma outra particularidade de Fátima também, que vale a pena destacar, sempre que nós vemos a imagem dela, lógico, traz uma coroa na cabeça. Essa coroa de Nossa Senhora foi feita por uma joalheria da cidade de Estoril. Quando eu visitei Estoril, em Portugal, muito próximo do cassino, eu falei para vocês dessa joalheria que tem lá. Leitão e Irmãos, o nome da joalheria. Confeccionaram muito bem essa coroa para colocar na cabeça da imagem de Nossa Senhora e não se sabe bem porquê, mas ficou um pequeno orifício nessa coroa, mas sempre sustentada ali na cabeça e motivos de muita veneração das pessoas por Nossa Senhora. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, tem uma história muito forte com Nossa Senhora de Fátima. No ano de 1981, no dia 13 de maio, quando ele visitava esse complexo religioso, ele sofreu um atentado. Ele recebeu algumas balas em seu corpo. Na retirada delas, uma delas, depois dele recuperado, ele quis entregar a Nossa Senhora. E, coincidência ou não, a bala se encaixou perfeitamente no orifício que tinha na coroa de Nossa Senhora. Então, a coroa de Nossa Senhora hoje se mantém lá com a bala desse peregrino, desse devoto agradecido, que hoje é nada mais, nada menos que mais um santo da igreja intercedendo por nós. Como é bom visitar, conhecer os lugares e trazer talvez essas particularidades para vocês. Por isso convido sempre, continue acompanhando Vamos Viajar e os demais quadros aqui da DATV, sempre com o intuito de informar vocês de assuntos importantes, assuntos interessantes da nossa igreja. Acesse lá o nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana, inscreva-se e continuem sempre conosco.